Amém, meu irmão? Nós já aprendemos algumas coisinhas, né? Que nem todo espírito que fala de Deus, nem toda pessoa que fala de Deus, ela é de Deus. Que nós, ainda que estejamos fazendo a vontade de Deus, Deus às vezes vai permitir que algumas coisas, segundo a nossa ótica, saiam do nosso controle. Mas segundo a ótica de Deus, está sempre no controle. Para quê? Para nós nos conhecermos, para nós conhecermos também mais ao Senhor. Para nós conhecermos do poder de Deus nas nossas vidas. E esse texto aqui, que nós estamos aprendendo juntos aqui, fala que Paulo e Silas eles foram para a cadeia por estarem fazendo a vontade de Deus, por estarem pregando o Evangelho. E eles tinham apanhado, eles tinham aqui, estavam presos com os pés no tronco. E no versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Esse para mim talvez seja o versículo mais importante de todo esse texto, esse versículo 25. Por volta da meia-noite, ou seja, Paulo estava fazendo a vontade de Deus durante o dia, pregando o Evangelho, batizando as pessoas, expulsando demônios, que obra maravilhosa de Deus. E o que aconteceu? As pessoas se levantaram contra ele, induziram aqueles que tinham poder de prender, levaram eles para a cadeia. E o que aconteceu? Eles estavam presos, eles tinham apanhado. E você acha normal, lá pela meia-noite, você está orando e cantando louvores a um Deus que permitiu que você apanhasse, que permitiu que você fosse julgado e lançado num cárcere como um bandido? Você acha que Paulo e Silas, quem são esses dois? Por que eles faziam isso depois de terem passado por tudo isso? Paulo e Silas, eles conheciam Deus de uma maneira que eu certamente ainda não conheço, mas eu quero conhecer. Paulo e Silas certamente conheciam mais do amor de Deus do que eu e você juntos. Porque depois de ter passado por tudo que passaram, eles ainda tinham o fôlego, não foi para murmurar, não foi para questionar, não foi Paulo falando para Silas assim: Silas, é brincadeira, né? Nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, praticando, que dô Deus. O que é isso? Você não está entendendo? Eu não estou te entendendo, Deus. Por que você está permitindo isso? Quantas vezes eu e você já falamos assim com Deus? Quantas vezes eu e você, por não estarmos entendendo as situações, nós nos levantamos contra o Senhor e falamos: Deus, espera aí, eu estou procurando fazer a tua vontade, ou melhor, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou pregando a palavra, eu estou batizando as pessoas e as pessoas têm se levantado contra mim. Quantas vezes eu e você já não fizemos isso? Nos sentimos presos, Não temos o que gostaríamos de ter, não somos reconhecidos pelas pessoas como talvez gostaríamos de ser. Aqui eles foram reconhecidos não como homens bons, mas como bandidos. Em vez deles ganharem uma recompensa por estarem fazendo a vontade de Deus, eles ganharam foram o que? Açoite, vara no lombo, xingo. Quantas vezes nós não passamos por isso? Agora, a reação desses dois aqui é impressionante. Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a minha reação no meio da tribulação, num dia, num momento onde as coisas não estão segundo a minha vontade? Eles não foram para lá porque eles eram ladrões, eles não foram para lá porque eles estavam desobedecendo a Deus, eles não foram lá porque eles não davam crédito à palavra de Deus, muito pelo contrário. Por volta da meia-noite, no mais escuro da noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E eu amo esse outro pedaço que diz: e os demais companheiros de prisão os escutavam. De maneira que os demais companheiros de prisão escutavam o que eles estavam cantando, o que eles estavam falando. O que as pessoas que estão ao seu redor, quando chega na meia-noite, quando chega naquela hora negra da nossa vida, quando as coisas não estão de acordo com a nossa vontade, o que as pessoas que estão ao nosso redor, o que elas têm ouvido? Será que elas têm ouvido de nós louvores e orações a Deus? Ou elas têm ouvido murmurações e questionamentos diante de Deus? Essas pessoas que talvez se levantam e dizem assim: mas você não é crente? Crente, quando eu falo, não é religioso, não. Crente é uma pessoa que crê em Jesus. É uma pessoa temente a Deus. Você não é um cristão? Você não entregou sua vida para Jesus? Que Deus é esse que permite que essas coisas aconteçam na sua vida?
Nós estamos aqui, talvez os outros companheiros, né? Talvez as outras pessoas que estivessem ali, um era ladrão, o outro era um assassino, né? Talvez pessoas que estejam ao nosso redor, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não praticam a palavra, e elas nos questionam, né? Mas espera aí, do mesmo jeito que você que pratica a palavra está passando por essa situação complicada, eu também estou passando, então será que vale a pena servir a Deus? Meu irmão, o que as pessoas que trabalham com você, que moram com você, que conhecem você, o que elas estão ouvindo da sua boca? O que tem saído dos seus lábios nesses momentos de meia-noite na nossa vida, com as costas machucadas e com os pés presos? Significando o quê? Nesses momentos de escuros na nossa vida, nesses momentos que nós estamos presos, parece que a vida não vai nem para frente e não vai nem para trás. Nesses momentos em que o nosso corpo físico ele está machucado, a nossa alma não está satisfeita. O que as pessoas têm ouvido? O que tem saído dos seus lábios, dos meus lábios nesses momentos? É tão interessante que se não houvesse o versículo 25, não existiria o 26. Se não houvesse louvor e adoração e oração a Deus, não haveria o que aconteceu no versículo 26, que diz que de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias de todos. Só existiu um terremoto, porque existiu louvor e oração antes. E o que eu quero falar com você hoje é que se você quiser produzir, gerar um terremoto na sua vida, de maneira que as cadeias, que essas prisões espirituais, emocionais, essas cadeias que têm oprimido a sua vida, afligido a sua alma, se você quiser que essas cadeias, que elas abram, que elas caem, que elas sejam transformadas, é necessário que haja louvor e oração. É necessário que, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, o teu interior não mude por causa que o lado de fora mudou. O teu espírito não se submeta, porque a tua carne e a tua alma estão presas, mas o teu espírito é livre. Jesus lá no Getsemane, ele falou para Pedro, Pedro, vigiai e orai, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Pedro, não se submeta à carne. Pedro, não se renda à carne. Paulo e Silas, eles não se renderam às circunstâncias que a alma e a carne deles estavam vivendo. O espírito de Paulo e de Pedro, eles eram livres. Então, se a carne estava presa, se a alma estava triste, não importa. O meu espírito está satisfeito, o meu espírito está feliz, e para mim nada importa. Por isso eu vou orar e eu vou adorar a Deus. Por isso eu vou cantar louvores ao Senhor. Por isso Deus não mudou. Deus não pode mudar. Deus, ele é imutável. Se Deus não mudou, por que eu vou mudar? Você está me entendendo? Quando eles entenderam isso, eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a orar ao Senhor. Qual que foi o resultado? Um grande terremoto veio. Você está precisando de um terremoto na sua vida? É isso que está faltando para você? Faça o que Paulo fez, faça o que Silas fez, porque da mesma forma, Deus vai agir na sua vida. É isso que você está precisando, de um terremoto? Então você já aprendeu. Nessa meia-noite, nesse dia escuro, nesses dias maus que você talvez esteja vivendo hoje, quando o teu corpo está preso, quando a tua alma está ferida, afligida, né, oprimida, adore ao Senhor. Não deixa essa circunstância te calar. Não deixa a situação do lado de fora calar o seu interior. O teu espírito, meu irmão e minha irmã, que nasceu de novo, ele é livre. E ele pode adorar o Senhor em espírito e em verdade. E esse texto continua dizendo que o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Porque é interessante que quando não foi só a cadeia de Paulo que abriu, foi a cadeia de todos. Todos ficaram livres. Talvez na sua casa esteja faltando isso. Parar de murmurar, parar de questionar. Eu não sei porque que meu marido não entrega a vida para Jesus. Eu não sei porque que meus filhos não mudam. Não sei porque que meus pais não mudam. Muda de vida. Para de resmungar, de murmurar, de questionar. Você vai ver que as cadeias do seu marido, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, ou dos seus pais, as cadeias deles cairão.
As portas das prisões deles também serão abertas. As portas de todos serão abertas. Começa a fazer isso para você ver se não dá certo. Eles vão ver o poder de Deus através da sua vida e eles vão desejar esse mesmo Deus. Não é mais uma religião. Para de falar da religião e começa a viver o amor de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Você vai ver como é que funciona. Você vai ficar livre e vai colocar outros em liberdade. Versículo 28 diz que Paulo bradou em alta voz e disse: não faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu sempre falo lá na igreja que para mim essa é a maior promessa de Deus que existe, porque essa promessa, ela vai me acompanhar por toda a eternidade. A salvação, ela me acompanha por toda a eternidade. E as outras promessas, uma promessa de uma cura física, de um milagre financeiro, de alguma coisa natural e terrena, não que isso não seja importante de maneira alguma. É maravilhoso ver o poder de Deus, experimentar do agir de Deus, mas essas coisas vão ficar na terra. Agora, a salvação da sua casa, a salvação daqueles que você ama, isso daí vai subir com você. No arrebatamento, isso daí vai estar eternamente com você por todo o tempo, por toda a eternidade. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E a seguir, o carcereiro foi batizado e todos da sua casa. Acho que o capítulo 16 de Atos é sobre o batismo para aquele que crê, né? Por eu pregar esse evangelho, pregar a palavra e batizar as pessoas, tem pessoas que se levantam contra a minha vida, que acham um absurdo eu batizar uma pessoa que para eles simplesmente crê, né? Não, eu só posso batizar uma pessoa que fez um curso de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. Eu acho tão interessante que lá na igreja, eu já falei isso e falo novamente, eu tenho experiência dos dois tipos. Pessoas que foram na igreja um dia, se batizaram, estão maravilhosamente lá na igreja, foram completamente libertos, estão livres e servem ao Senhor ali. E tem pessoas que foram na igreja, foram batizadas e saíram. E às vezes estão lá no mundo, voltaram a viver talvez em algumas práticas antigas, e as pessoas me questionam, mas como é que pode? Não pode fazer isso. Quem disse que não pode? Quem disse que... Eu acho interessante porque pessoas, eu falo porque eu já fui pregador de curso de batismo, tem pessoas, você talvez que esteja me assistindo, você conhece pessoas que fizeram curso de batismo, se batizaram, fizeram todo aquele ritual, aquela cerimônia, e nunca mais pecaram, nunca mais se desviaram, nunca mais cometeram nenhum pecado. É uma hipocrisia isso, não é não? E quando eu julgo essas pessoas, eu estou entrando em condenação, porque Jesus disse: não julgueis para não sejais julgados, não condeneis e não sereis condenados. Jesus não me chamou para converter as pessoas, Jesus não me chamou para convencê-las, Jesus me chamou para pregar o evangelho e batizar. O que Paulo fez? Para Lídia ele pregou o evangelho, ela abriu o coração e foi batizada. Para o carcereiro e a casa dele, pregou a palavra de Deus, e para toda a casa dele, naquela mesma noite, ele foi batizado e todos da sua casa. Se você que está me assistindo, você tem o desejo de se batizar, de fazer uma aliança com Jesus, perde tempo não. Vai lá na igreja, vai lá no Sal da Terra um dia desse, me procura, fala: pastor, eu creio em Jesus, Jesus é o meu Senhor e Jesus é o meu Salvador, eu creio no sacrifício dele por mim e eu quero ser batizado. Você pode ter certeza que eu vou te batizar no mesmo momento que você estiver lá. Amém? E o último versículo diz: então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Deixa eu te dizer algo para nós encerrarmos. Deus, ele deseja te usar para colocar outros em liberdade. Talvez você seja esse agente secreto de Deus. Um dia eu falei para Deus: Deus, eu não sei se eu estou preparado para ir para uma cadeia, mas por esse motivo, por um motivo claro, não um motivo de roubo disso ou daquilo, mas o mesmo motivo de Paulo. Eu falei assim: eu não sei se eu estou preparado para ir
pregar o evangelho para um carcereiro. Mas eu quero ser um homem assim. Eu desafio você a ser um homem ou uma mulher assim. Que Deus pode contar com você, até mesmo em situações que outras pessoas não gostariam. Até mesmo em situações que, não, Deus, fala para o outro pregar, não fala para eu pregar, não. Deus está querendo te usar. Deus está querendo fazer da sua vida, meu irmão, uma história diferente, um milagre diferente. Deus quer continuar escrevendo o livro de Atos através da sua vida também. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Não deixa as situações do lado de fora calar você, não. Adora ao Senhor, louva ao Senhor, ora ao Senhor. Um terremoto está, batendo a porta da sua casa para chegar e mudar toda essa circunstância. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Até daqui uns dias, em nome de Jesus.